Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Ed Jefferson, sou residente do primeiro ano de Ortopedia e Traumatologia. E hoje o intuito do vídeo é mostrar para vocês qual é o papel do residente do primeiro ano, né, do R1, na residência de ortopedia. Eu vou falar basicamente do que eu já rodei, do que eu passei de março até agora e falar qual é o nosso papel, o que, que a gente deve fazer, quais são as tarefas, né, que a gente faz dia a dia em cada setor, em cada rodízio de ortopedia. Na emergência, que foi o primeiro rodízio que eu passei, a gente é responsável, basicamente, chegar no plantão, cerca de 7, 7 e meia, chega no plantão e vai ver quais são os pacientes ali que necessitam da avaliação da ortopedia. Geralmente os pacientes traumatizados, politraumatizados, eles passam pela ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia e bucomaxilo. A gente vê se tem algum paciente para ortopedia, vê se aquele paciente tem alguma fratura exposta, ou é uma fratura exposta, fratura fechada, qual tipo de fratura se tiver, etc. Ver esse paciente e vai passar o caso para o staff, né, o chefe que está no dia ali, o staff que está supervisionando a gente naquele dia. E também a gente procura pacientes na pediatria também, que é o setor que a gente tem que procurar também, que chega muita criança politraumatizada. Tem muita criança que necessita de avaliação da ortopedia durante o início do plantão. E também a gente vai procurar pacientes na vermelha, que é a porta de entrada, né, do hospital. A gente procura lá pacientes se tem alguma avaliação, alguma demanda da ortopedia. Visto isso, se tiver paciente, por exemplo, com fratura exposta, a gente já prepara esse paciente para subir para o bloco cirúrgico. O hospital onde eu estou, ele tem vários andares. Aí a emergência é no primeiro andar, logo na entrada, e o bloco cirúrgico é no terceiro andar. A gente já vê se esse paciente tem uma fratura exposta, quanto tempo tem essa fratura, pede exames de imagem, raio-x, tomografia, o que for preciso, a gente pede para esse paciente, liga para o bloco cirúrgico, prepara uma sala, pede raio-x, pede os materiais necessários e sobe esse paciente para lá. Feita a cirurgia, a gente pega esse paciente, coloca na SR, que é uma sala de recuperação anestésica, e interna esse paciente na enfermaria, para depois ele ser reabordado, fazer uma cirurgia definitiva daquela fratura. Ou seja, basicamente é isso. Chegou, vê quais são os pacientes que precisam de avaliação, se tem algum paciente com indicação cirúrgica, passa esse caso para o staff que está no dia, e ele vai dizer se é indicação ou não. Se for, a gente sobe para o bloco, faz a cirurgia, prepara a papelada toda, isso é papel do R1 também, e encaminha ele para a SR para depois ele ser internado na enfermaria. Resumindo, é isso que a gente pega mais na emergência, né, na vermelha de ortopedia. Logo em seguida eu fui para a enfermaria. Enfermaria, qual é o nosso papel? Prescrever aquele paciente, passar a visita, leito por leito. Geralmente ficam 2 R1s, né, na enfermaria. São cerca de 35 a 40 pacientes, ou até mais, para cada R1. A gente passa leito por leito, vê a demanda que tem, algo do tipo, e faz a prescrição, a evolução, e depois passa a visita com o staff no dia, para ver qual é a conduta daquele paciente, se vai de alta, caso ele já tenha feito cirurgia, quando é que vai ser a cirurgia dele, a gente marca, tudo isso é a rotina do dia a dia da enfermaria. A rotina do bloco cirúrgico, que foi o outro rodízio que eu passei, basicamente a gente chegar no hospital, a gente chega bem cedo, cerca de 6 horas, 6 e meia. No rodízio também de enfermaria a gente tem que chegar bem cedo, porque são muitos pacientes, tem muita prescrição para fazer, tem que tirar as demandas ali da enfermagem, a enfermagem tem muita demanda também, porque eles passam visita, aí sempre tem uma demanda deles para a gente sanar ali, ver o que pode resolver. E no bloco cirúrgico é do mesmo jeito. A gente chega, vai para o bloco cirúrgico, vê quais são os pacientes marcados para aquele dia, vê se ele tem reserva de sangue já, vê exames dele, vê imagem, vê tudo, se o paciente está tudo redondinho para poder fazer a cirurgia. A gente passa o caso para o staff, lógico que ele já sabe qual é o paciente que ele vai operar, qual é a fratura, mas a gente já passa todas as atualizações para o staff, para a gente fazer a cirurgia daquele paciente. Passa também alguma atualização importante para o anestesista, né, para ver se tem alguma contraindicação da cirurgia ou não, ver se esse paciente está sem anemia, ver se esse paciente tem as bolsas de sangue certinho ali já reservada para ele fazer o procedimento cirúrgico. Feito o procedimento cirúrgico, que pode ser
fratura de tíbia, fratura de fêmur, fratura de húmero, o que for. Feito aquele procedimento cirúrgico que a gente terminou ali, a gente vai para o computador fazer a papelada daquele paciente, que é basicamente fazer a ficha de internação daquele paciente, fazer prescrição médica, colocar antibiótico, pedir raio-x de controle, né? Depois que faz a cirurgia, a gente tem que pedir os raios-x de controle para ver se aquela placa ou haste ou o material que foi colocado na fratura está bem posicionado, bem alinhado ali. E depois encaminha esse paciente para a SR, que é a sala de recuperação anestésica também. Cerca de 2 a 3 dias, se esse paciente tiver tudo certo, tudo ok, ou até um dia mesmo, a gente passa esse caso para o staff que fez a cirurgia dele, para depois liberar esse paciente, né, dar alta da enfermaria para aquele paciente. Geralmente, quando ele vai para a SR, geralmente não, é o protocolo, vai para a SR, da SR ele volta para a enfermaria. Se recuperou da anestesia, volta para a enfermaria. E é basicamente isso a rotina do R1 no bloco cirúrgico. Eu retornei esse mês de julho para a enfermaria, é a mesma coisa. Chegou logo cedo, passa a visita, faz prescrição, evolução, vê as demandas da enfermagem, vê as demandas dos pacientes, passa a visita com o staff, vê quais são as condutas ali para aqueles pacientes e é dia após dia essa rotina assim de enfermaria. Eu ainda vou rodar pelo ambulatório, que eu não sei ainda como é. Eu vou começar a rodar pelo ambulatório e vou rodar novamente na emergência, bloco cirúrgico, até completar o R1. A gente meio que vai repetindo os rodízios ali até chegar no R2. Basicamente é isso, a rotina do R1. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu esqueci de dizer alguma coisa, caso algum de vocês, né, estejam também na residência de ortopedia e a experiência de vocês seja um pouco diferente, podem deixar aqui nos comentários, que alguma dúvida que vocês tiverem, podem deixar também. Se eu puder responder, eu vou responder. E é isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se vocês puderem, se inscreve aí no canal, deixa o like, que isso vai nos ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo para vocês. Valeu!